A torcida do Vasco costuma dizer que tem coisas que só acontecem com o Vasco. A maré de azar e de fatos inacreditáveis parece nunca ter fim. Então eu separei algumas coisas que realmente só aconteceram com o Vasco. Na Série B de 2021, Vasco e Cruzeiro estavam em péssima fase e se enfrentaram em São Januário. Como era na época da pandemia, a equipe de transmissão ficava no estúdio e poucas pessoas iam para o estádio. Isso gerou uma confusão. O Vasco vencia por 1-0. E no finalzinho, o Daniel Amorim marcou o segundo. O árbitro deu mão no início da jogada e anulou o gol. Enquanto a Globo passava o replay, o Cruzeiro foi correndo para o ataque e empatou o jogo. Repare que no placar está escrito 2-0 para o Vasco. O Luiz Roberto e o Roger não sabiam que o gol do Vasco tinha sido anulado e achavam que tinha ficado 2-1. Eles chegaram a criticar a comemoração exagerada do Cruzeiro. Muita comemoração do Cruzeiro, mas acho que tinha que ganhar É isso, tempo né? Estão comemorando demais um gol que pode dar ainda a possibilidade de empate ao tempo que está perdendo. No fim, o repórter explicou para eles o que aconteceu, gerando um baita constrangimento. Confusão aí depois do como tem confusão na segundona? Fala, Não, Denis. só para esclarecer, Luiz, que terminou 1-1 o jogo. O segundo gol do Vasco foi anulado. Ele não foi gol. O árbitro marcou uma irregularidade, o lance seguiu, o Cruzeiro deu a bola, saiu com a bola, o lance seguiu e aí saiu o gol de empate do Cruzeiro. Portanto, 1-1 o resultado aqui em São Januário. Gente, por favor, é importante agora, eu vou pedir 1.000.000 de desculpas para a torcida do Cruzeiro, porque eu estou narrando do estúdio por conta da pandemia, evidentemente, estou na repetição também, do lance, e para a torcida do Vasco, evidentemente, e 1.000.000 de desculpas para a torcida do Cruzeiro, que empatou o jogo por 1-1. Em 2020, o Vasco contratou o atacante angolano Toco Filipe para uma espécie de intercâmbio no clube. O mais interessante foi a notícia da época. Desde que chegou, o Toco já deu voltas no gramado de São Januário. O departamento de futebol gostou do que viu e acredita que o angolano pode vingar. Aparentemente, ele era só bom em dar a volta no gramado, porque ele nunca chegou nem a ser relacionado para um jogo. Eu confesso que eu fiquei muito curioso para ver como que ele corria, porque devia ser de um jeito muito maneiro. Em 2007, o Vasco contratou o atacante chileno José Luis Villanueva, do Ulsan da Coreia do Sul. Acontece que o Vasco confundiu esse rapaz com o Carlos Villanueva, que jogava no Audax italiano e era tido como sucessor do Valdívia. Era convocado para a seleção e tinha interesse até do Real Madrid. O Villanueva errado veio, fez 5 jogos, nenhum gol e foi embora. O francês Dimitri Payet vivia uma fase muito ruim em campo, mas quando todo mundo descobriu o que acontecia fora dele, ficou pior. O camisa 10 do Vasco, que era casado e tem 3 filhos, traía sua esposa com a torcedora vascaína Larissa Ferrari. Eles tiveram algumas divergências e Larissa decidiu expor o relacionamento para a imprensa. Ela disse que o Payet fazia ela lamber o vaso sanitário, tomar xixi, batia nela e muitas outras coisas piores aí. Em depoimento à polícia, o francês disse que isso tudo realmente aconteceu, mas com consentimento de Larissa. Toda semana surge uma novidade sobre esse caso, então ainda deve ter muito mais coisa por aí que a gente vai descobrir. O que sabemos até hoje é que eles até fizeram uma cerimônia de casamento falsa para selar a relação. Em 2004, o Vasco acertou a contratação do goleiro sérvio Tadić. Ele era motorista e amigo do Petkovic, que pediu a sua contratação. Ele fez 7 jogos pelo clube, obviamente foi muito mal e foi dispensado. Em 2013, o Vasco contratou o atacante Robinho para agradar o Dedé. O zagueiro já tinha status de ídolo no clube e pediu a contratação do seu amigo de infância e foi atendido. Na pré-Libertadores de 2018, o Vasco venceu o Jorge Wilstermann em São Januário por 4-0 no jogo de ida. A classificação estaria encaminhada se não fosse o Vasco. Lá na Bolívia, o Vasco tomou 1-0 com 6 minutos, e enquanto a Globo passava o replay do gol, já tomou o segundo.
Começou lá no interior de São Paulo, começou no Linense, jogou em vários times do interior de São Paulo. Tá aí o camisa 10 do Wilstermann. Ele vai para a cobrança. Os grandalhões para a área. Gol de Centeno para o Jorge Wilstermann. Na cobrança do escanteio do Serginho. O gordinho Centeno subiu de cabeça mais que todo mundo. E ali na primeira trave desviou para o fundo da rede, matando a chance de defesa do Martin Silva. Você viu a pressa do Serginho na cobrança do escanteio? O Wilstermann, toda vez que joga em casa, contra adversários que não vêm da altitude, o Wilstermann sabe, o jogador sabe que a pressão inicial pode render fruto de um gol, às vezes mais que um gol. E esse gol acontece com 6 minutos. Gol de Centeno, hoje capitão do time. 1-0 para o Wilstermann. E o segundo é gol do Jorge Wilstermann. Inacreditável. O jogo terminou 4-0 e foi para os pênaltis. Aí o Martin Silva salvou o Vasco defendendo 3 cobranças e classificando para a fase de grupos. Em 2017, Vasco e Flamengo se enfrentaram em Brasília pelo Cariocão. O clássico ficou marcado pelo árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos, o Índio, simulando uma falta do Luiz Fabiano. A atitude dele viralizou rapidamente e aí ele colocou na súmula que se desequilibrou porque tomou um susto. Essa é absurda. Em 2007, o Vasco demitiu o treinador Celso Rotti e colocou Romário como técnico e jogador ao mesmo tempo. A estreia dele foi contra o América do México em São Januário. Aos 20 minutos do segundo tempo, precisando de um gol para se classificar, o treinador Romário fez uma substituição e colocou o atacante Romário em campo. A classificação não veio e o Vasco contratou Valdir Espinosa no dia seguinte. Mesmo após a morte, o ex-presidente Eurico Miranda continua assombrando a vida dos vascaínos. Em 2019, houve uma confusão numa reunião do Conselho do Vasco, porque um grupo de beneméritos afirmou ter visto a alma do Eurico no banheiro. E no ano seguinte, a eleição para presidente teve que ser interrompida por causa de uma correria de umas pessoas vendo a sombra do Eurico na parede. Será que era ele mesmo? O Vasco está com dificuldade para vender a SAF, todo mundo sabe disso. Mas aí o diretor de marketing, Henrique Guterres, teve uma excelente ideia. Anunciar o Vasco no LinkedIn. Ele escreveu um textinho ali cheio de erro, gerou uma imagem no ChatGPT com o escudo errado do Vasco e postou: "Você quer patrocinar o Vasco? Chama na DM." A ideia genial rendeu uma demissão para o grande Henrique. Em 2017, o Vasco estava indo para São Januário, onde receberia o Fluminense. Acontece que o ônibus quebrou no caminho e o elenco foi para o estádio em vários táxis. O Vasco chegou atrasado, mas venceu o jogo por 3-2. A situação rendeu boas imagens como selfies dos motoristas com os jogadores dentro do táxi e essa aí do Douglas Luiz andando no meio da rua. Na Série B de 2021, o Vasco teve um pênalti aos 42 minutos do segundo tempo contra o Guarani. Germancano bateu e o goleiro pegou. No lance seguinte, o Guarani foi para o contra-ataque e abriu o placar. Era praticamente a última chance de acesso para a primeira divisão e a última gota de paciência da torcida com o atacante Pipocano. Em 2012, o Vasco anunciou Frank Assunção como diretor executivo do clube. Ele dizia ter vários trabalhos na Europa e veio com bastante moral. Mas após uma coletiva constrangedora, ele pediu para ir até a Itália resolver questões pessoais e nunca mais voltou. Nesse tempo, a diretoria não conseguiu contato com ele e descobriu que o currículo dele era falso. Essas são apenas algumas coisas que só acontecem com o Vasco. Esse clube é inacreditável e o bom é que dá para fazer uns 10 vídeos desse,
porque toda semana o Vasco proporciona mais conteúdo. Se você lembra de mais histórias que só aconteceram com o Vasco, comenta aí para uma parte 2. Valeu!